muitas vezes nos sentimos incapazes para o ministério. Muitas vezes a gente se acha muitas vezes não útil de tal forma para aquela tipo de atividade, para aquela tal área. Porque muitas vezes a gente olha para as nossas circunstâncias, a gente olha muitas vezes porque a gente não sabe se expressar direito, ou muitas vezes porque a gente não sabe falar de forma correta, acaba gaguejando, ou muitas vezes a gente não consegue ter autoridade, uma maturidade de tal área. Mas notamos que Jeremias também se sentia dessa forma. Imagine alguém que foi treinado no âmbito igreja, alguém que foi treinado para servir, levar a palavra do povo a Deus, mas um dia Deus chamou ele para o ministério. Agora Deus decidiu, não, agora eu quero que eu vou falar para ti, você vai levar a minha mensagem para o povo. E Jeremias se sentia incapaz, se sentia imaturo, não tem, realmente ele não tinha maturidade para aquilo. Mas quando Deus fala para ele, não te chames de criança, eu consigo entender que Deus dizia para ele, ó, cara, o que eu preciso é que você aprenda a obedecer, o que eu quero que você entenda, que você precisa me ouvir, e tudo aquilo que eu mandar você falar, você se quer que você obedeça e fale. É isso que Deus muitas vezes quer que nós venhamos a entender. Muitas vezes a gente não precisa saber de tudo, de todas as coisas. A gente precisa saber a obedecer a Deus. E conforme a gente vai obedecendo, é que nem uma criança, ela não sabe andar, mas ela com o tempo ela vai criando aquela musculatura, ela vai criando aquele fortalecimento e ela vai sendo aperfeiçoado para chegar até o nível que ela começa a andar. E assim funciona o ministério. A gente vai aprendendo muitas vezes errando, falhando. Claro, tudo que a gente poder evitar isso é super interessante, super bom, mas a prática é totalmente diferente. E é sobre essa pegada que Deus chama Jeremias, a qual deveria se posicionar e aprender a dar ouvido à voz de Deus. E Deus iria aperfeiçoá-lo. Você não é uma criança, você não consegue, não é que você não consegue você falar. Você precisa treinar, você precisa aprender, você precisa estudar, você precisa ouvir, você precisa ser aperfeiçoado até você chegar a uma maturidade onde você consiga ouvir a voz de Deus de forma plena e você consiga transmitir para as outras pessoas. E é sobre essa pegada que Deus chama a sua vida. É nesse tipo de pegada que Deus te separa para o ministério. Aprenda uma coisa: todas as pessoas que decidiram se posicionar foram aperfeiçoadas diante de Deus. Muitas pessoas ficaram separadas por um tempo. Ninguém muitas vezes do dia para a noite, pô, agora estourou o seu ministério, começou a funcionar. Não, foram passos, foram muitas vezes errando, foram muitas vezes acertando e muitas vezes vendo coisas que precisavam ser melhoradas com o tempo. E isso funciona para a tua vida. A questão é você dar o primeiro passo, é você começar a treinar. Até muitas vezes as pessoas que cantam, muitas vezes elas precisam ser treinadas, o seu tom de voz, a forma de cantar, e muitas vezes o auge da sua garganta, aquilo tudo vai sendo modulado, vai sendo aperfeiçoado, até a pessoa chegar num tom de voz que muitas vezes é totalmente diferente do primeiro, porque aquilo vai sendo aperfeiçoado. E é sobre esse posicionamento que Deus te chama, e é sobre esse posicionamento que Deus quer que você simplesmente aceite o chamado, aceite o ministério, se coloque na posição a qual Deus te chamou.